Gente, ó, nós estamos ao vivo em mais um podcast da série Conheça o Seu Organizador. Quem está falando aqui é o Agop Kassabian, do Minhas Inscrições. A gente tem logo aqui embaixo a Nicole, nossa jornalista, nossa futura jornalista investigativa. E à nossa esquerda, aqui em cima, a gente está falando com o Fábio Borges. Eu deixei o Fábio para uma etapa um pouquinho avançada do podcast, que era para eu também estar mais à vontade, poder falar com mais tranquilidade, porque este nosso amigo Fábio Borges, ele merece. Ele foi provavelmente, ou realmente, provavelmente não, ele foi realmente o primeiro cliente fiel do Minhas Inscrições. Quer dizer, quando a gente começou lá atrás, o Fábio foi o primeiro cara que falou: vou usar a sua plataforma. Então, o Minhas Inscrições inteiro, o time todo, tem um carinho, um apreço muito especial pelo Fábio. E eu, em particular, né, tenho uma consideração muito grande pela parceria que nós temos há muitos anos. Então, nós estamos gravando esse podcast, que vai ser um podcast de 30 minutos, com 5 de lambuja para a gente bater um papo, conversa de botequim, conversa de amigos, conversa de gente que trabalha junto há muito tempo. E eu já falei demais, eu vou deixar a Nicole falar um pouquinho para ela se apresentar e depois a gente já vai direto no organizador que você precisa conhecer. Nicole? Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Boa tarde, Fábio. Obrigada por topar aqui e participar desse bate-papo com a gente. Tenho certeza que vocês já têm muita afinidade, então não tem motivo para ficar nervoso. É realmente um bate-papo. Pode ficar super à vontade. E a gente quer, de fato, apresentar, dar a cara do organizador que está por trás dos eventos aos participantes do MI. Mostrar quem realmente organiza, o quão é trabalhoso organizar, porque todo mundo tem na cabeça que, eu recebo o meu kit, vou lá, faço a corrida, depois vejo o meu resultado e posto uma foto no meu feed do Instagram, e foi exatamente isso. E não faz ideia do trabalhão que é a pré-produção de tudo isso, e a gente quer saber como é a sua experiência, como você teve esse contato com o meio esportivo. Seus eventos, suas provas, elas são bem bacanas, assim, você tem uma base no Brasil inteiro, praticamente, em vários estados. Então, a gente quer aí conhecer um pouco do organizador que você é. Bem, acho que olá a todos, né? Para a gente generalizar, não sei que horas vai estar sendo visto, mas a corrida de montanha tem muita história. Já são 18 anos já no caminho, acho que conheci o Minhas Inscrições, o Agop já tinha 2 anos que a gente já organizava os eventos. Nós começamos meio que por acaso, né? Não começou a corrida de montanha, ela começou literalmente num botequim, mais precisamente no Gelaguela, lá no Tatuapé. Era Conheço, hein? sábado. Hã? Você conhece? Conheço o Gelaguela. Era um sábado à noite, eu estava com uma amiga que ela é dona de uma agência de publicidade, e eu tinha morado um tempo na Espanha, e aí eu tinha acabado de voltar da Espanha, e a gente, né, já se conhecia um tempo, e aí a gente se encontrou lá para conversar, e ela me fez uma pergunta, que foi aonde começou a corrida de montanha. Ela perguntou: o que você sente falta da Espanha? Aí, para mim, isso é muito claro. Primeiro, os serviços que funcionavam lá, né? Tanto de saúde, a parte organizacional, e aqui no nosso país não tinha. As rotatórias, que todo mundo respeitava, né? Quando você entrava numa rotatória, todo mundo respeitava. Eu achava aquilo máximo, assim, né? E as corridas de montanha. E eu falei assim, pô, eu tinha uma corrida que a gente ia todo mês, era um negócio super simples, não é nada do que tem nos eventos hoje. Você comprava, a inscrição era assim, você chegava lá e você comprava o número de peito. E aquilo era a única coisa que você recebia do kit.
Era só o número de peito. E aí, na casa que eu morava num pueblo perto de Toledo, passava ali bike, a galera, tipo, era lá, tipo, praticava muito esporte, como é hoje no Brasil, mas há 18 anos atrás a gente não tinha, né? Uma corrida de rua era, quando tinha muito, tinha 500 participantes. Então, aí, putz, ia ter essa corrida na minha cidade, lá no Pueblo, que consistia o seguinte, você ia subir até o morro, aí chegava lá com uma vanzinha lá, um camarada com a filha dele, ela levava a van até em cima, colocava um cone e você tinha que subir lá e descer. E quem chegasse primeiro ganhava. Os 3 primeiros ali, homens, e 3 primeiros mulheres, pegavam uma parte ali do que coletava ali da venda dos números de peito, da inscrição, né? E eu fui nessa corrida, treinei pra caramba lá, falei assim, eu vou ganhar, né? Tipo, nunca tinha participado de uma corrida de montanha assim, mas tinha participado de outras corridas no Brasil, que eram as corridas de aventura na época. E achava que porque eu conhecia e tal, eu iria ganhar a prova. Mas não foi bem assim a história, né? Cheguei lá, tinha o campeão espanhol de cross country na largada, assim, era tipo, a corrida era super simples, mas os caras que estavam lá eram os tops, ali de Madrid, Toledo, daquela região, né? E depois, na hora que acabava aquela festividade que ficava ali, então cada um vinha gente de toda a Espanha, né, para correr. E ficava ali naquela praça ali do evento ali, a galera fazia ali um piquenique, ali a paella ali, levava, e ficava todo mundo ali. E adorava aquilo ali, tanto que eu acompanhei por muito, todo mês tinha em um lugar, então a gente acompanhava aquele circo, tipo, já sabia o calendário e ia, chegava lá, comprava, era a única coisa que tinha no kit, era o número de peito, não tinha medalha era só pro cara que ganhava. E o prêmio, né? Os 3 primeiros. O resto não ganhava nada. Era só, não tinha camiseta, não tinha nada. Aí, quando eu voltei para o Brasil, ela fez essa pergunta e eu falei, pô, eu sinto falta dessas corridas. Ela falou, então vamos organizar uma. Aí eu falei, tá, mas sei fazer isso, né? Eu trabalhava eu era, na época, projetista, né? Trabalhava no birô de projetos, né? De automação e tal. Falei, não sei fazer isso. Aí ela falou: não, vamos lá no escritório. Aí fomos para a agência dela, fizemos uma pesquisa e ia ter no outro dia uma corrida da Corpore, de 5 quilômetros na Assembleia Legislativa, ali do lado do Ibirapuera. Aí os dois já tinham tomado umas, já estavam animados. Falou: não, peraí, vamos fazer aqui um folder. Aí fizemos um site, fizemos um folder, regulamento, tudo, a página no site, tudo. Fomos numa gráfica rápida que tinha ali na Faria Lima, ali, Alfa Gráfica, sei lá, um negócio que era 24 horas, aquelas gráficas que ficavam à noite. Aí imprimimos ali, tipo, 500, 100 panfletos, sei lá. E quando deu 7 horas da manhã, estavam os dois malucos lá na Assembleia Legislativa, com a latinha de cerveja, integrando o panfletinho, que era assim que divulgava antigamente as corridas, né? Você panfletava. Você E panfletar. aí, tudo bem, tá? Passou aquele dia, fomos para casa. Na segunda-feira, na hora que eu cheguei no trabalho, ela me ligou e falou: putz, deu merda, porque tem um monte de gente já entrou no site, já fez inscrição, já fez depósito, porque era assim, né? Ele entrava lá, preenchia o formulário e fazia o depósito, mas era uma coisa que para a época já era muito avançada. E assim nasceu a primeira corrida de montanha, que foi em Extrema, lá em 2004. Tem esse, pegar os relatos aí, deve ter alguma coisa na net. Gente, e Nossa, desculpa te interromper. E qual foi essa estrutura dessa primeira, assim, esse preparo todo de vocês de uma noite que vocês tiveram? Não, assim, a gente pensou que era fácil fazer uma corrida, né? Aí, como já tinha inscrição no outro dia, ela falou, cara, tipo assim, agora tem que fazer, né, o negócio. Aí, como a gente tinha imaginado, com um amigo que eu tinha na prefeitura de Extrema, que ele era secretário de turismo, eu já contei com a ajuda dele para fazer lá. Eu conhecia o local e tal. Aí marquei uma reunião com ele e fui para lá. Foi aí que eu vi que, que existia uma possibilidade de juntar a corrida com o turismo.
que ele, como era secretário de turismo, ele viu uma oportunidade ali de levar o evento para a cidade, movimentar os hotéis e tal, e a prefeitura, tipo, e ele ofereceu uma coisa que eu não esperava, que era uma ajuda, um patrocínio da prefeitura. Foi a primeira vez, assim, ele não pagou, não comprou o evento como é hoje, né? Hoje, assim, a gente vende o evento para os municípios, mas na época ele pagou coisas como medalha, camiseta, frutas, e, e aí toda aquela trabalheira, né, de comprar, de desenvolver. Mas como a gente tinha uma agência na mão, que era da minha amiga, ficou mais fácil, né, de fazer toda a parte de criação, né? Então tudo era muito bem feito, tudo muito. Ela falava que tinha carinho pelo Pix, né, ali da arte e tal. Então tudo isso foi sempre cuidado com muito carinho, sempre. Gente, é impressionante, né? Como na vida da gente, a gente vai. As coisas vão mudando, eu não diria ao sabor do vento, mas as coisas mudam pelas oportunidades que surgem, que é o tal do ditado, né? Cavalo selado passou, ou você monta ou você perde, não tem Sim, escapatória. E nesse caso do Fábio, o cavalo passou, ele montou em cima, arriou, botou, pegou tudo e foi embora, né? De lá para cá, só corrida de montanha. Eu queria fazer é, uma observação para a galera que está nos acompanhando, para todos, para todas e para todes, que é o seguinte: essa nossa série começou lá atrás e a gente vem apresentando para você que é corredor, que é participante, a gente vem apresentando o organizador dos eventos que você participa. Isso te põe mais próximo desse organizador, põe o organizador mais próximo de você e dá um rosto para aquilo que não tinha rosto até um momento atrás. O Fábio, em particular, pelo jeito que ele lida com os atletas, com os participantes, é um jeito muito pessoal, é muito corpo a corpo. Eu sei que ele está sempre na entrega de kit, ele recepciona os atletas, ele acompanha. Então, os participantes da corrida de montanha, em sua maioria, conhecem o rosto do Fábio. Mas para quem está entrando agora, quem vai ver isso no nosso podcast, quem vai ver nos nossos calendários para conhecer o Fábio, o trabalho dele é um trabalho muito de corpo a corpo, muito de. Aliás, todos que a gente tem apresentado aqui, os organizadores que a gente considera parceiros, eles fazem um trabalho de carregar no colo o participante. E isso faz diferença. Né? Isso faz diferença. Isso dá credibilidade, confiança. Fala para a gente, Fábio, o evento que você teve mais orgulho e o que você teve mais trabalho. Aquele que você fala assim, esse, foi 10 de ponta a ponta. E o evento que você fez, você fala, ele saiu, mas eu esgotei. No dia seguinte, eu estava na cama porque eu estava podre. Conta para a gente um pouquinho. Qual eu foi? acho que é o mesmo evento. Eu acho que assim, é um evento só. Ele está em um só. A gente faz, né, nossa base é de todo o Brasil, porque a gente faz evento em todo o Brasil. E nesses 18 anos a gente acabou desenvolvendo uma logística mais, vamos dizer, mais leve para fazer isso. Um dos eventos mais difíceis, que ele aconteceu duas vezes só, duas edições, foi do Lençóis Maranhenses, que é um local assim de acesso muito muito difícil assim. A gente já fez prova em lugar difícil, como no Jalapão, como Lapinha da Serra, no Cipó, mas os Lençóis Maranhenses é um lugar que realmente é muito difícil. A gente usou praticamente todos os meios de transporte para chegar lá. Uma da história, tipo assim, o que a gente mandou de estrutura não chegou, tipo, que a gente mandou para uma transportadora, não chegou no local a tempo do evento, nem a transportadora conseguiu levar, né? E aquela coisa de desenrolar, e aí eu já tinha gente lá nos lençóis,
em São Luís tentando desenrolar o material. Enfim, a prova saiu assim numa dificuldade extrema. Mas o local ele não precisa de grandes estruturas, né? Porque a beleza já está lá, né? Aquele negócio de pórtico, de arenas incríveis. Então, a gente não era necessário isso, mas tinha uma questão que era fundamental, porque a corrida de montanha, como na rua, você tem a rua, o Detran ali, o Departamento de Trânsito, fecha as ruas e acompanha tudo ali e vai. Na corrida de montanha, o atleta seguia por umas fitinhas de marcação. Só que nos lençóis, não tem onde se amarrar a fitinha. E lá é um lugar que assim, não tem madeira, assim, a gente não tinha um pedacinho de pau para arrumar. E assim, e tudo isso estava, né? Ela falou, mas você não pensou? Pensei, mas estava no material que a transportadora estava levando. E a gente não tinha as madeirinhas para colocar as fitinhas. Aí, andando lá, assim, falando, mano, o que a gente vai fazer, né? Porque primeiro que você não pode tirar nada de lá, né? Você está dentro de um parque nacional, você não pode ir lá e tirar um graveto de lá. Aí tinha um muro que era de uma casa, que ele era todo de umas madeirinhas, assim. Aí eu fui lá e comprei o muro do cara. Tipo, comprei e falei para ele que, que as madeiras estavam chegando e que depois ele podia usar outra madeira, que era uma madeirinha de mangue lá, e a gente usou isso porque colocava na areia, né? E colocava, enfiava na areia e colocava fitinha ali, que era para a galera se orientar. E a prova de 42 quilômetros nas dunas, assim, um local incrível, mas Uma prova foi super trabalhoso. desgastante também para o atleta, né? O atleta Também, precisa mas ser atleta. também, mas o lugar é incrível. Assim, quem foi nessas duas edições, assim, são pessoas que realmente foram privilegiadas, assim, porque é uma das provas que hoje, assim, toda vez que falar, os lençóis, vamos fazer, aí eu não sei, teria que ganhar muito para fazer, porque além do Quem mais não tem um sabe, aqui risco de atrás das câmeras, cuidando do som, da imagem, a gente tem o Eduardo, que ele não, aliás, como todo câmera, ele nunca vem para frente, né? E eu vou pedir para ele para na edição colocar algumas fotos desse evento, se o Fábio tiver um mapa, alguma coisa, alguma imagem, porque eu já passei, já fui até lá e é assim maravilhoso, de lindo, é um lugar que não dá para descrever. Aliás, o Fábio faz essas corridas nesses lugares sempre são bucólicos, né? O Jalapão que ele fez, a gente tem aqui no Brasil esses espaços maravilhosos que a gente acaba não visitando porque está aqui do lado. Aí você sai daqui, vai até a Espanha para conhecer a Espanha, mas não vai até o Jalapão, não vai até Abrolhos, você não vai até os Lençóis Maranhenses para conhecer ali, mas vale a pena. Fabio, conta para gente um pouquinho do Corridas de Montanha. Fala um pouquinho da estrutura, quem trabalha, quem que é teu braço direito, como é que funciona, onde é que ele está, onde é que ele existe, onde é que é a sede, enfim, aquilo que você acha que vale a pena falar um pouquinho. E, Nicole, você ia fazer uma pergunta, deixei você no ar, você entra na sequência. Não, tudo bem. Bem, vamos lá. A corrida de montanha ela nasceu inicialmente em São Paulo. Eu morava em São Paulo, mais precisamente em Guarulhos, e ali nasceu a corrida de montanha. Inicialmente, a ideia era apresentar esses locais que graças a Deus, tive a oportunidade de viajar muito para esses locais, né? E conhecia muito mato, né? Ou montanhas, né? Eu sou um apaixonado pelos esportes de montanha em geral, pela escalada, pelo voo livre, e queria apresentar isso. Sempre tive vontade de mostrar esses locais para as outras pessoas. E eu vi na corrida essa oportunidade, porque é uma forma
que você não precisa, por exemplo, para escalar você precisa de uma série de equipamentos, de treinamento, de técnicas especiais, né? Então é um negócio que, que leva mais tempo e empenho. É a mesma coisa no mountain bike, nem se fala então do voo livre. Agora a corrida você só precisa da vontade, quando muito, de um par de tênis bom. E aí veio essa, falei, poxa, posso apresentar, por exemplo, nos primeiros locais foi Paranapiacaba, que na época era totalmente desconhecido e só louco ia lá. Aí, como eu conhecia lá a Secretaria de Turismo, a secretária de Turismo e tal, e ela tinha esse empenho de querer mudar a cara da vila, né? Trazer um outro público, né? Que era só maluco que ia lá. Então, aí dei essa ideia para ela, vamos levar uma corrida para Paranapiacaba, que é um outro público e é o lugar que é o quintal de São Paulo, né? Tá muito próximo ali, Santo André. E eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. E o lugar ficou super conhecido hoje por conta disso, né? Sim. A primeira corrida de montanha foi lá e a galera vai lá e adora o lugar. A mesma coisa foi Jalapão, Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, as serras do Rio de Janeiro. Então, a gente organizava a prova nesses locais. Para organizar isso, a estrutura tinha que ser diferenciada. Não dava para ser uma estrutura como uma grande corrida de rua, né? Que contratar localmente as estruturas. Muitas vezes nesses locais não chega, né? Não chega um caminhão com grade, com pórtico, não chega. Então, a gente meio que adaptou, né? Montou a nossa própria estrutura, até mesmo para cronometragem, né? Como adquirindo equipamentos, e foi esse o início, em São Paulo, isso. Depois a gente mudou, em 2009, para São Bento do Sapucaí, aí eu mudei para cá também, foi uma mudança assim de vida que eu já queria já com a corrida de montanha, que era se desvencilhar de São Paulo, né? De não estar mais em São Paulo, que isso particularmente para mim é uma cidade que eu não consigo viver mais em São Paulo assim com muita gente, se perde muito tempo, né? Tudo que você vai fazer é demorado. E aí daqui de São Bento com a internet, quando não, antigamente era pior, porque às vezes não tinha sinal, não tinha o telefone não pegava, hoje não, né? Hoje já chega aqui na porta de casa, no meio do mato, já chega a fibra ótica, né? Então, daqui a gente consegue resolver tudo. A parte de estrutura, a gente teve que diminuir, né? Até 2014, a corrida de montanha foi uma crescente muito grande. De 2014 para 2015, teve uma crise no Brasil que foi uma das maiores crises, né, da nossa história. Afetou muito a gente, principalmente na questão do município, que era o nosso principal patrocinador. E em 2018, novamente, né? Então, aí a nossa estrutura foi meio que foi enxugando e ficando mais flexível, mais rápida, né? A gente ficou mais leve, porque tinha 12 funcionários, caminhão, galpão, não sei o quê, carrega, limpa, leva. Então, tudo isso era muito lento, muito, muito demorado, né? Então, a gente ficou mais ágil, né? Então, a estrutura diminuiu e ficou mais ágil. Então, por isso a gente consegue fazer muitas provas, né? Até antes da pandemia, a gente tinha 12 eventos por ano, que são divididos em estados. São Paulo, Rio e Centro-Oeste, que são os campeonatos. A gente tem um campeonato em São Paulo, são 4 provas que somam pontos e tem um ranking no final. A mesma coisa no Rio de Janeiro e a mesma coisa no Centro-Oeste. Quando veio a pandemia, deu uma parada nisso, deu uma bagunçada geral, né, em tudo, né? Então, para a gente foi o teste de fogo. Por incrível que pareça, nessas crises de 2014 para 2015, de 2015, de 2018, aí comecei a ver muita coisa de administração, de
gerenciamento de crise e tal, e um livro que eu li falava assim, olha, as crises são cíclicas, e elas acontecem, né, de tempos em tempos. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, pô, teve 2015, teve 2018, vai vir alguma coisa 2021. Eu achava que, tipo, o Bolsonaro ia tomar o dinheiro do povo, sei lá, umas coisas assim, sabe? Não imaginava a pandemia, mas já esperava alguma coisa assim. Aí meio que dei uma freada, assim, algumas ações que a gente começou 2021 acelerando ao máximo, né? Assim, e aí eu falei assim, não, peraí, dá uma freada, porque as coisas não parecem. Eu acho que você mais do que deve saber, né? Em 2021 era o ano que você estava. Acho que todo mundo estava esperando assim mesmo. 2020, né? 2020 e 2021. 2020 é Eu a tava, pandemia. Isso. é Era isso, o ano que todo mundo ia estourar. Exatamente. 2020, é porque a cabeça já não está, tanto Não, a de gente coisa, não. A gente mas é praticamente pulou 2020. esses 2 anos, né? 20 e 21 É, é uma É falta de registro que é gigante, né? como se e fosse aí um ano veio só aquele que nem foi negócio, vivido. É. assim, e aí veio essa questão aí, eu já tinha um plano tipo de enxugar, aí eu enxuguei mesmo, né? Então, galpão, essas coisas, foi tudo muito reduzido, muito. Isso, por outro lado, para onde você vai, você gera negócio, porque você contrata gente local, você contrata serviço local, você contrata staff local. Quer dizer, aonde o Corridas de Montanha vai, ele gera negócio ali, porque Sim, além do turismo que você está gerando, e os eventos do Fábio realmente têm essa pegada de levar o cara de uma cidade para outra, né? Porque ele faz acordo com o hotel, ele faz parceria com a prefeitura, enfim, ele vai montando ali um, Uma rede de a gente chama apoio. uma rede de apoio para o atleta, que o atleta fala: legal, de. eu vou sair daqui, vou pegar um hotel, vou pagar 10 dinheiros ali, mas é um hotel de 50 dinheiros que, porque eu vou correr o Corridas de Montanha, eu vou pagar 10 com pensão completa, com alimentação, com isso, com aquilo. Eu vou me divertir, vou fazer o que eu quero, ainda levo a família para ver um lugar bacana, Uhum. porque tem isso, né? É um evento que você leva a sua família para conhecer a cidade, o entorno do evento, né? Então, Sim, sim. E a corrida em si, a corrida, os percursos em si, eles vão em locais que geralmente você não iria se você fosse lá. Se você fosse lá e fosse comprar um passeio lá, fosse com guia, você não vai no mesmo locais que a corrida passa, né? E você acaba indo, conhecendo locais distintos, né? Por conta disso. que Então, bacana. envolve muita coisa. É pouco tempo para a gente falar, né? Muita coisa. Não, é uma história que a gente tem, né? Eu e você, em particular, temos uma história, né? Se a gente for contar aqui, Até nós vamos hoje eu ficar vou horas naquele e horas. restaurante lá. Até hoje eu vou no Josefine. Até hoje você vai no Josefine, é verdade. Nossa, e eu que faço tempo, estamos fazendo aqui um merchan do restaurante aqui. Ah, Josefine, o pronto. pastel daí é imbatível. Mas Incrível. o Fábio, hoje a cronometragem também é sua, não é? Se não me engano, você praticamente verticalizou esse processo da corrida inteira, né? Sim. A cronometragem, a gente era vamos dizer, um custo que a gente tinha alto. Eu trabalhei um tempo na Cronoserve também, né? Prestei serviço para eles, então aprendi um pouco lá com eles. Aprendi um pouco, não, aprendi muito com eles, né? Aí depois comprei do Marcos Preto um sistema de cronometragem dele. Hoje a gente já atualizou para a Mática, né? Que é o do Emerson Iserben. A Tá. gente usa o mesmo sistema dele e está sempre tendo o upgrade. Então, é uma coisa que eu sou porque eu venho da área técnica também, então sou meio apaixonado pela cronometragem, que eu acho um negócio incrível do jeito que funciona, né? Aliás, está aí, acabei de ter uma ideia. A gente vai fazer um podcast com três empresas de cronometragem. Nós vamos juntar os três para eles falarem dos abacaxis que eles enfrentam
com organizadores desorganizados. Porque o problema da cronometragem é o organizador desorganizado. O problema, eu presto serviço ainda hoje para o Emerson, e assim, a gente pega cada abacaxi, porque o problema é a base de dados. O chip ele não tem erro, o chip não dá erro. O que dá erro é o cadastro errado, é a data de nascimento errada, é o cadastro, o sexo tá errado, e aí o cara ganhou a prova, só que ele está com sexo feminino lá no cadastro, porque foi digitado lá na mão, a menina que digita está acostumada a colocar sempre feminino em tudo. Aí ela está fazendo uma inscrição de um homem, vai lá e coloca feminino. É o ser humano. E aí, na hora do resultado, dá errado. Aí a culpa vai para a cronometragem. Mas hoje, nossa base de dados assim, está tudo no MI. Então, problema de cadastro a gente não tem. Então, todas as inscrições são feitas lá no MI, e depois a gente importa e vai direto para a cronometragem, né? Não tem problema, né? De cadastro, não tem. Os problemas de cadastro sou eu mesma quem faço. Eu que corrijo a data de nascimento, o sexo das pessoas. Mas a gente tem critérios aqui bem rígidos, né? Aliás, me fala um pouquinho o que você... A gente está mais ou menos chegando no final do nosso podcast. A gente está trazendo aqui esse podcast para algo perto entre 30 e 40 minutos. Quando a gente começou, primeiro a gente fez quase 1h30, agora a gente está acertando o tempo para que ele não fique cansativo para quem está ouvindo, né, para a nossa audiência. Aliás, pessoal, não esqueçam, olha, sigam a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, que vai virar moda de novo, né? Daqui a pouco a gente vai ter até no Orkut. Aliás, eu soube que o Orkut voltou, né? Soube não, eu vi alguma coisa dizendo que o Orkut voltou. Muito provavelmente essa galera nem sabe quem é o Orkut, mas eu e o Fábio, aliás, mais eu, talvez, sabemos quem é o Orkut pelo tempo que eu tenho de estrada aqui. Mas não esqueçam de seguir a gente, de nos acompanhar, ver as nossas redes sociais. Você que tem lá, que recebe o nosso calendário, né? Lembrando que a gente não manda praticamente nada individual, a não ser para a base do próprio cliente, quando ele fala diretamente com você, o organizador com que você já correu. Mas não esquece de deixar lá o nosso e-mail como um e-mail confiável, para ele não ir para a caixa de spam, porque é por lá que você recebe a sua confirmação de pagamento, de inscrição, o seu número de participação, a data da entrega de kit, enfim, tudo que o organizador precisa comunicar ali. Não esqueça de considerar o e-mail Minhas Inscrições como um e-mail confiável, tá? Fábio, aqui para a gente ir para o finalzinho do nosso podcast, me diz uma coisa, fala o que você gostaria de falar para a tua galera, que são os seus atletas, que você gostaria de falar assim, para todo mundo de uma vez só. Manda uma mensagem para eles aqui. Nossa, você pegou de surpresa, devia ter me falado antes disso. Estou ficando bom nesse negócio. Poxa, assim, hoje as corridas de montanha não é mais só a corrida de montanha, né? A gente, em 2014, final de 2014, a gente entregou o Campeonato Brasileiro, que não existe mais, que era o oficial da CBAT e tal. A gente entregou para a CBAT com 800 atletas, 800 participantes, entre profissionais e amadores. Foi o maior campeonato nacional. Nesse momento, eu decidi, assim, coloquei a bandeirinha, quando você chega lá, quando você sabe que você chegou lá, você tem que colocar um ponto nisso, né? É uma bandeirinha nisso. E o objetivo nosso lá em 2004, quando começou, era assim, putz,
eu quero que isso tenha peso no Brasil, né? Que seja reconhecida a corrida, que seja praticada a corrida de montanha no Brasil, né? Seja ela o trail running ou sky running, o nome que se colocar, mas que seja praticado. E nessa época, assim, eu concluí que o objetivo da corrida de montanha de ser criado lá em 2004 foi atingido. Nesse momento, a gente fez várias experiências também. Agora, a meta era o que? Ampliar isso, né? Que isso chegasse em outros locais, e fosse mais longe. Então, hoje, o trail running ou a corridas de montanha, ela é praticada em todo o Brasil, de norte a sul, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Se você for lá olhar, procurar, tem corrida de montanha. Então, isso é incrível você fazer parte disso. Então, quem está chegando agora, ou quem já faz parte disso, seja lá qual for o organizador que estiver organizando uma prova, ela é uma prova diferenciada, que tem que ser olhada com outros olhos, né? Não dá para você chegar com o mesmo olhar que você tem de uma corrida de rua, né? Tanto para se preparar, quanto de respeito aos locais, enfim. Você tem que meio que procurar um pouco mais de informação, né? Isso hoje, eu acho que eu sou um dos culpados disso, porque há um tempo eu estou falando por minhas inscrições, porque são minhas inscrições, porque eu não falo para ninguém, eu não gosto de aparecer, de ficar falando. Só que ontem, no teu convite, aí tinha um outro amigo meu comigo e falou assim: pô, se você não fala, vem outro e fala por você. E aí você fica falando que os outros falam besteira, mas você não se fala. manifesta. Isso, Exato. aí você deixa o outro falar besteira. Então, tem muita gente hoje, tipo, tem muita gente boa, né, que sabe o que está falando, né, em relacionamento a treinamento, ao conhecimento das provas, e tem muita gente que é o fanfarrão da rede social, entendeu? Que está ali pelo clique, pelo view, e fica falando umas coisas não muito certeiras, né? Não de muito conhecimento. Então, hoje, para um futuro da corrida de montanha, apesar de ser um organizador de evento, eu vejo que tem ainda o público, vem muito para a corrida de montanha, vem o público da corrida de rua, de início. Tem muita gente para passar ainda. Nossa base hoje está perto de 40 mil corredores. E ainda tem muita gente para vir. Dessas pessoas que vieram, que já estão mais experientes, elas estão buscando outras coisas, né? Já não tanto os eventos, já está mais procurando a vida da montanha, de estar lá praticando, mas sem precisar estar competindo. Essa é uma evolução que, apesar de ser um organizador, estou falando contra mim, mas é uma filosofia minha. Ele não precisa estar competindo para ele estar praticando. Ele não precisa estar no evento, né? Então, hoje eu já vejo que tem alguns projetos, algumas pessoas que se atiram a isso, né? Já fazendo corridas em locais extremamente difíceis, né? De difícil acesso, locais de se expor mesmo ao risco, buscando um outro tipo de satisfação. E eu acho que isso tem mais a ver com o montanhismo, com a corrida de montanha, do que você ir numa prova, fazer uma prova marcadinha ali com todo a segurança ali que você possa ter, né? Então, esse é um outro nível de evolução que eu acho que é o que a gente vai começar agora a ver acontecer mais por aí. Você acha que isso é uma tendência? Acho que Vou sim. estender um pouco aqui, tá, gente? Porque o Fábio entrou num assunto muito, muito interessante. Então, vou estender mais alguns minutinhos aqui, antes de pedir para ele fazer as considerações finais. Você acha que isso é uma tendência, por exemplo, fazer eventos que não são competitivos, mas que são contemplativos? Estou usando essa palavra, nem sei se ela cabe Sim. aí. Eu acho que é isso.
Tem um evento que eu acho que surgiu no mesmo tempo do Tour de France, que é um evento de ciclismo, que é o... Putz, eu não me lembro o nome agora, ele é não competitivo. Assim, você lá, a sua ordem, a ordem de largada é por ordem alfabética, você larga e você tem que fazer a prova com qualquer meio que não seja motorizado. Você pode fazer de patins, pode fazer de bike, pode fazer A uma pé, bicicleta, a pé De não, tem que ser skate. de skate, você tem que fazer você tem que fazer, mas não é competitivo. Aí depois as pessoas vão lá e assim, são tipo 200 quilômetros, é umas coisas, umas distâncias assim incríveis, assim. Então eu acho que isso é um futuro que eu vejo aí para os eventos, né? Hoje a gente já faz algumas experiências, a gente tem aqui um refúgio de montanha aqui na Serra da Mantiqueira. Então já faz algumas coisas que são, tipo, a gente chama de treino, mas na verdade é uma transferência de conhecimento, né? É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, só que outdoor, né? E lá tem hospedagem, tem as cabaninhas, então a galera vem para passar uns dias. E é isso. perfeito. Bom, gente, Nicole, suas últimas considerações, pergunta? Não tenho mais perguntas. Eu só ia até complementar o que o Fábio falou, a questão do evento aí. Esse segmento ele faz bem jus àquilo de o importante não é vencer, é participar, né? As pessoas vão somente interessadas em participar e estar ali naquele local, naquele momento. Tem Não um liga outro muito para assim também esses. que é no Canadá, se eu não me engano, que eles putz, sobem também. Assim, você pode fazer de qualquer coisa, de catamarã, de canoa, de qualquer coisa que navegue, mas não é competitivo, né? Tipo, você tem que fazer a pernada lá, né? Uma coisa assim. Que bacana. É, experiência, muito legal. E aí, eu particularmente não tenho dúvidas, já vou me despedindo por aqui, agradecendo a presença de todo mundo que acompanhou a gente até aqui, a presença do Fábio, que topou o bate-papo, e que a gente espera vocês nos próximos. E vocês podem finalizar aí. Fica com a gente, Nicole. Não, tô Eh, aqui. eu vou agradecendo também a nossa audiência. Vou lembrando todos dos nossos canais, minhasinscrições.com.br é o nosso portal. Você tem o nosso Facebook, você tem o Instagram, você tem o Dudu vai colocar lá embaixo para vocês acompanharem a gente, para compartilharem as notícias. Tem um blog com notícias muito interessantes. Tem um conteúdo muito bacana no blog para o atleta, falando de vida, de qualidade de vida. Estava esquecendo de falar isso. Falando de qualidade de vida, falando de cabeça, de interação do psicológico com a corrida. É bem bacana. Quem nunca teve oportunidade de participar de uma maratona vai entender. Quem já participou da Meia do Rio vai entender o que eu estou falando, o quanto é importante a cabeça na corrida, principalmente na hora que você está chegando, você passa do lado do pórtico de chegada e ainda tem mais 3 quilômetros que você tem que ir e voltar. Se você não tiver cabeça, ali você desaba e ali você fica. Eu acredito que isso também para corrida de montanha é muito louco, porque é sobe, 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 e depois você desce. Enfim, é um negócio que eu um dia ainda vou fazer, mas vou fazer com o Fábio andando do meu lado. Então, para essa nossa audiência super bacana que nos acompanha, ó, um muito obrigado por vocês estarem com a gente. Fábio, suas últimas palavras aí. Bem, queria agradecer a todo mundo. Acho que nunca fiz nada, nem de podcast, nem live. Obrigado a oportunidade do Minhas Inscrições. A gente está podendo ter a oportunidade de falar um pouquinho. E estamos aí, né? Vamos logo, logo, tudo de volta aí. A gente já está terminando aí algumas provas aí do ano passado.
E estamos já com um calendário aí já preparado para o segundo semestre e 2026 promete, tá? Voltando com força máxima. Então, ó, ele não falou, mas eu vou falar por ele. Moçada, quem acompanha o Fábio, quem conhece o projeto do Corridas de Montanha, se prepare, entra lá, faça a sua inscrição, faça a sua reserva, que as provas deles são bacanas mesmo. Gente, vamos encerrando por aqui. Edu, muito obrigado pela tua ajuda, participação. E Fábio, cara, estamos juntos há tanto tempo, queremos continuar junto com você há 1000 anos. Nicole, muito obrigado. E a gente volta para o próximo podcast que a gente vai gravar. Muito em breve nós vamos soltar para vocês. E nos próximos calendários, principalmente para a base dos corredores de corridas de montanha, nós vamos mandar um linkzinho com esse podcast para vocês poderem assistir, acompanhar, ouvir. E nos principais agregadores ele está lá. Deezer, Spotify, Apple, tá lá, tá tudo lá para vocês encontrarem no YouTube e assim por diante. No nosso canal do YouTube, eu não falei nenhuma vez, o canal do YouTube também tem, tá, gente? Tchau para vocês, até a próxima. Fábio, obrigado. Nicole, obrigado. Tchau, gente.